O vazio do espaço se estendia além das janelas reforçadas da nave 33A. Não era um vazio comum, daqueles que os sensores mapeavam com precisão. Era algo mais profundo, um silêncio que pressionava os ouvidos, mesmo no vácuo. A capitã Elara Voss observava as estrelas distantes, pontos de luz que pareciam imóveis, presas em um eterno agora. A missão era simples: mapear uma região inexplorada do setor Alfa 9, coletar dados sobre campos gravitacionais anômalos. Nada de heróis ou descobertas grandiosas. Apenas ciência, rotina e o zumbido constante dos sistemas de suporte vital. Elara ajustou o cinto de segurança na cabine de comando. Aos 42 anos, ela já havia pilotado missões semelhantes por uma década. O isolamento não a incomodava mais. Era parte do pacote. A nave, uma estrutura alongada de metal cinzento e painéis solares retraídos, cortava o cosmos a uma velocidade constante. 08C, o suficiente para chegar ao ponto de coleta em 6 meses terrestres. 6 meses sozinha, com apenas a IA de bordo, chamada simplesmente Sistema, para a companhia. Relatório de status, murmurou ela, mais por hábito do que necessidade. Status nominal, respondeu o sistema em sua voz neutra, sintética. Oxigênio a 98%, trajetória estável, distância do alvo, 2 anos-luz. Elara assentiu para si mesma. Tudo em ordem. Ela se levantou, esticando as pernas no espaço confinado da cabine. A gravidade artificial, gerada pelo giro lento da nave, mantinha tudo no lugar. Caminhou até o console principal, onde telas holográficas flutuavam como fantasmas azuis. Os dados do telescópio de longa distância piscavam. Espectros de radiação, curvas de luz de estrelas longínquas. Rotina. Ela preparou uma refeição liofilizada, algo sem graça como sempre, e comeu devagar, ouvindo o leve crepitar dos ventiladores de ar. A missão começara há 3 meses. Lançada da estação orbital de Próxima, a 33A era uma das muitas sondas autônomas, mas com um humano a bordo para decisões de última hora. Elara fora escolhida por sua calma, sua habilidade em lidar com o nada. O espaço não perdoa pânico, dissera o diretor da agência durante o briefing. Ela riu baixinho ao lembrar. Pânico era para novatos. Ela verificava os logs diários, registrava observações banais. Dia 92, sem incidentes. Sensores limpos. Enviava relatórios para a Terra a cada ciclo de comunicação, que demorava horas para ir e voltar. Às vezes, as respostas chegavam com atraso, ecoando o vasto vazio entre eles. Naquela noite, ou o que passava por noite no ciclo artificial de 24 horas, Elara flutuou até a câmara de observação. Não era uma janela verdadeira, mas uma tela que simulava a vista externa, projetando o cosmos em 360 graus. Estrelas salpicavam o fundo negro e, ao longe, a nebulosa de Órion parecia um véu rasgado. Ela se acomodou na poltrona, ativando o modo de relaxamento. Música suave, ondas cerebrais monitoradas. O sistema piscou. Nível de estresse baixo. Mas algo a incomodava, um formigamento sutil na nuca. Não era nada concreto, apenas o peso do silêncio. Lá fora, nada se movia, exceto. Ela piscou. Uma linha fina no canto da tela, um traço de luz que não deveria estar ali. Desapareceu antes que pudesse focar. Sistema, revise a gravação dos últimos 30 segundos. Revisando, respondeu a IA. Uma pausa. Anomalia detectada. Pulso de luz não catalogado. Duração 0,03 segundos. Origem, vetor, 47 graus. Elevação, 12. Elara franziu a testa. Um pulso. Podia ser um flare estelar distante ou interferência nos sensores. Amplie a região. A tela zoomou, mas o vazio permaneceu. Apenas estrelas conhecidas, padrões mapeados há séculos. Provável artefato, disse o sistema. Recomendo calibração.
Ela concordou, mas o formigamento não foi embora. Sentou-se de volta, bebendo água de um tubo. O ar parecia mais pesado, como se a nave respirasse devagar. Elara verificou os sensores ambientais. Tudo normal. Pressão, temperatura, radiação. Nominal. Ainda assim, ela ativou o protocolo de verificação secundária, um ritual para acalmar a mente. Os painéis piscaram, luzes verdes em sequência. Dias se passaram em monotonia. Elara mantinha o cronograma. Exercícios na esteira magnética. Análise de dados preliminares. Sono induzido. O pulso de luz foi anotado como incidente menor no log. Comunicação com a Terra veio regular. Tudo bem aqui. Anomalia resolvida. A resposta demorou 14 horas. Continuem. Monitorem flares. Rotina. Mas na 8ª verificação daquela semana, algo mudou. Durante o scan de rotina do sonar gravitacional, um instrumento para detectar variações mínimas no tecido do espaço, uma leitura piscou. Não um pico, mas um desvio, uma curva suave na linha reta da trajetória. Sistema, confirme dados do gravimômetro. Confirmado, disse a IA. Desvio de 0,0001% na curvatura espaço-temporal. Localização, à frente, 0, 5 anos-luz. Elara parou, o coração batendo um pouco mais rápido. Desvios assim eram teóricos, resquícios de buracos negros distantes ou matéria escura. Mas este era limpo, demasiado simétrico, como se o espaço se dobrasse levemente, convidando a nave para um caminho não traçado. Ajuste curso para compensar. Ajustando, respondeu o sistema. Propulsores laterais chiavam baixinho corrigindo. A tela mostrou a linha se endireitando. Mas Elara sentiu um frio na espinha. Olhou pela simulação de janela. O vazio parecia maior agora. As estrelas um pouco mais frias. Nada visível, apenas a sensação de que o espaço observava de volta. Ela se forçou a rir. Fadiga, murmurou. Mas o desvio não era erro humano. Era real e inexplicável. A nave prosseguiu, zumbindo no silêncio. O que quer que estivesse à frente esperava, paciente. Se você está sentindo esse arrepio no escuro, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, respire fundo. A história continua. Elara deitou na cabine, mas o sono veio fragmentado. Sonhos de linhas que se curvavam sozinhas, de luzes piscando no nada. Acordou suando, verificando os sensores pela enésima vez. Nominal, sempre nominal, mas o desvio. Ele havia deixado uma marca, uma dúvida que crescia devagar, como uma sombra no canto do olho. A missão prosseguia, mas o espaço agora parecia vivo, observando. Elara se levantou da cama com as mãos trêmulas, o ar da cabine parecendo mais denso do que o habitual. A luz artificial piscava em tons suaves, simulando um amanhecer que nunca chegava de verdade. Ela caminhou até o console, os pés pesados contra o piso metálico, e ativou o painel de diagnóstico. Sistema. Relatório completo desde o último ajuste de curso. A voz da IA ecoou calma, como sempre. Trajetória corrigida. Desvio resolvido em 99,9%. Nenhum resíduo detectado. Sistemas vitais, nominais. Ela assentiu, mas o alívio não veio. O desvio havia sido real, uma ondulação no tecido do espaço que os sensores não explicavam. Elara preparou o café sintético, o vapor subindo devagar na gravidade baixa, e sentou-se à mesa de análise. As telas mostravam gráficos limpos, linhas retas de velocidade, curvas previsíveis de radiação. Rotina. Ela forçou os olhos a focarem nos dados preliminares da nebulosa à frente, coletando amostras virtuais de plasma interestelar. A missão exigia precisão, não paranoia. Horas se arrastaram. Elara registrou observações no log. Dia 95, verificações rotineiras, sem anomalias adicionais. Mas enquanto digitava, um zumbido baixo surgiu nos alto-falantes de comunicação. Não era o chiado habitual das transmissões interestelares,
Mas algo mais. Irregular, como um eco distante, repetindo em intervalos irregulares. Sistema, isole o canal de comunicação. Isolando, respondeu a IA. Uma pausa estendida. Interferência detectada, fonte externa, direção do desvio anterior. Frequência, 1420 MHz, linha de hidrogênio. Elara congelou. A linha de hidrogênio era um sinal natural, o sussurro das galáxias se formando. Mas aqui, no vazio profundo, não deveria haver nada além do ruído de fundo cósmico. Ela ajustou os filtros e o zumbido se transformou em pulsos fracos, como batidas de um coração lento. Não era código, não era linguagem, apenas presença. Grave e analise padrões. Analisando. Padrão não reconhecido. Semelhança com ruído quântico, 87%. Ela desligou o áudio, mas o silêncio que seguiu parecia pior. Ocupado, Elara se voltou para os exercícios diários. A esteira magnética zumbia sob seus pés, o suor escorrendo enquanto corria no lugar. O espelho da cabine refletia seu rosto pálido, olheiras sutis se formando. Isolamento. Era isso. 6 meses sozinha faziam truques na mente. Ela respirou fundo, contando as respirações. 1, 2, 3. O zumbido não voltou, mas a sensação persistiu, como se algo escutasse do outro lado da estática. Naquela tarde, Elara iniciou o protocolo de comunicação com a Terra. O sinal partiu, carregando os logs atualizados e uma mensagem breve. Interferência leve detectada. Investigando. Status estável. Ela esperou, sabendo que a resposta levaria horas. Para passar o tempo, revisou o mapa estelar holográfico. A região Alfa 9 era um labirinto de dados incompletos, com buracos nos registros de missões anteriores. Nenhuma nave havia relatado desvios como o dela. Ou haviam. Elara acessou o arquivo criptografado de incidentes passados. Relatos velhos, de sondas perdidas. Sinal fraco, origem desconhecida. Trajetória alterada sem propulsão. Nada conclusivo, apenas ecos. O retorno veio atrasado, mais de 16 horas. A mensagem piscou na tela. Interferência confirmada como flare solar distante. Monitorem, continuem missão. Mas o tom era seco, quase apressado. Elara releu, procurando entrelinhas. A agência nunca admitia incertezas. Ela arquivou o relatório e se permitiu um momento de dúvida. E se o atraso não fosse só distância? E se algo interferisse no caminho de volta? A noite artificial caiu, e Elara se deitou novamente, mas o sono fugiu. O zumbido ecoava em sua mente, um ritmo que não parava. Ela se levantou e foi até a câmara de observação. A simulação de janela mostrava o vazio eterno, estrelas como olhos frios. Nada se movia, exceto. No canto da visão periférica, uma forma. Não uma estrela, mas algo maior, uma silhueta escura que se curvava levemente contra o fundo negro. Elara piscou e desapareceu. Sistema, escaneie setor 47 graus. Escaneando. Anomalia óptica. Sombra não catalogada. Dimensões indeterminadas. Movimento. Nulo. Sombra. No espaço. Ela ampliou a imagem, o coração acelerando. A tela mostrou apenas vazio, mas os sensores registravam uma absorção mínima de luz, como se algo engolisse a radiação sem refletir. Não era um asteroide, não era poeira. Era deliberado, lento, como se esperasse para ser notado. Elara recuou da tela, o formigamento na nuca voltando com força. O ar da nave parecia estagnar. Os ventiladores sussurrando mais baixo. Dias se fundiram em uma névoa de verificações. O zumbido reapareceu esporadicamente, sempre no canal de comunicação, como se respondesse às transmissões dela. Elara evitou mandar mais mensagens, temendo o que poderia atrair. A rotina se tornou um escudo, análises, exercícios, logs, mas a dúvida crescia. Durante uma calibração do gravimômetro, o desvio voltou. Não como antes, mas sutil, uma curva que se formava e desfazia como um convite. Sistema,
Isole o instrumento. Isolado. Desvio persistente. Probabilidade de erro. 4%. 4%. Baixo o suficiente para ignorar. Alto o suficiente para questionar. Elara sentou-se no console, as mãos no rosto. O isolamento pesava agora, um peso real nos ombros. Ela era a única mente humana aqui. E se o erro fosse dela? Se a mente, sob pressão, inventasse sombras? Mas os dados não mentiam. Algo observava, do além do vidro invisível da nave. Na quietude da cabine, Elara ouviu um som novo, um rangido leve nos painéis estruturais. Não era expansão térmica. A temperatura era constante. Era como se a nave se ajustasse a algo externo, dobrando-se devagar. Ela verificou os sensores estruturais, tudo nominal. Mas o rangido parou, deixando um silêncio que ecoava. O espaço não era mais vazio. Era atento, paciente. E ela, no centro de tudo, sentia o olhar se aproximar, invisível, mas inescapável. Se esse silêncio te incomoda tanto quanto a Elara, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo no desconhecido. A tensão só aumenta. Elara apagou as luzes, deitando na escuridão artificial. Mas o rangido ecoava em sua memória, um lembrete de que o desvio não era o fim, era o começo. Algo se movia lá fora, devagar, respondendo ao seu avanço. E a nave, zumbindo no vazio, seguia em frente, ignorante do que a esperava. Elara acordou com o estômago revirado, o ciclo de sono interrompido por um sonho sem forma. No sonho, o espaço se dobrava ao seu redor, não como um buraco negro, mas como uma mão invisível, curvando o nada em um abraço lento. Ela se sentou na cama, o ar da cabine úmido contra a pele. A luz de emergência piscava fraca, um tom alaranjado que tingia as paredes de metal. Sistema, hora atual. 0647, ciclo 96, respondeu a IA, voz inalterada, como se o mundo não tremesse por dentro. Ela se levantou devagar. Os músculos rígidos de tensão acumulada. O rangido da noite anterior ecoava na memória, um som que não pertencia à nave. Estruturas de titânio não rangiam assim, não no vácuo controlado. Elara foi até o console, ativando os sensores estruturais. Gráficos flutuaram, linhas retas, sem variações, nominal, sempre nominal. Mas o formigamento na nuca persistia. Um aviso que a mente humana inventava para preencher o vazio. Preparou o desjejum, uma barra nutritiva sem sabor, mastigada mecanicamente. Enquanto comia, o zumbido voltou, fraco, no fundo dos alto-falantes. Não era o mesmo de antes. Agora parecia ritmado, como um pulso que sincronizava com sua respiração. Ela pausou, o coração acelerando. Sistema... Isole e filtre o ruído ambiental. Filtrando. Fonte. Externa alinhada ao vetor de desvio. Intensidade crescente em 0,2% por hora. Crescente. A palavra pairou no ar. Pesada. Elara desligou o áudio, mas o silêncio que seguiu era pior. Um vazio preenchido por expectativa. Ela caminhou pela cabine estreita, tocando os painéis frios como se pudesse sentir o pulso através do metal. A nave era sua prisão e seu escudo, mas agora parecia fina demais, uma casca frágil contra o que quer que observasse de fora. Horas se passaram em verificações obsessivas. O gravimômetro mostrava flutuações mínimas, curvas que se formavam e desfaziam como ondas em um oceano invisível. Não eram erros de calibração. Ela havia rodado os testes 3 vezes. Probabilidade de interferência externa, 12%, disse o sistema. Atualizando os dados, 12%, alto o suficiente para questionar a sanidade. Elara sentou-se na poltrona da câmara de observação, ativando a simulação em baixa resolução para economizar energia. O cosmos se desdobrou ao redor, estrelas fixas como pregos em um pano negro. Ela esperou. O pulso no áudio não era só ruído, parecia responder.
Quando ela se movia, o ritmo acelerava levemente. Quando parava, desacelerava. Como se algo escutasse seus passos, medisse sua presença. Isolamento absoluto. Sem tripulação, sem vozes humanas além das gravações antigas que ela evitava agora. A agência havia prometido suporte, mas as comunicações vinham cada vez mais atrasadas. A última mensagem, de 2 dias atrás, fora breve. Monitorem, relatórios semanais. Nada sobre o rangido, nada sobre o pulso. Elara decidiu arriscar uma transmissão curta. Aqui 33A. Anomalias persistentes. Ruído alinhado a desvio gravitacional. Solicito análise remota. Enviou, o sinal partindo como uma flecha no escuro. Esperaria horas pela resposta ou dias. Para preencher o tempo, iniciou a análise de dados da missão. Amostras de radiação da nebulosa Alfa 9. Padrões normais. Espectros previsíveis. Mas enquanto navegava pelos arquivos, um alerta piscou. Não no gravimômetro, mas no telescópio óptico. Detecção de movimento não catalogado, anunciou o sistema. Setor 47 graus. Velocidade 001C. Trajetória paralela a 33A. Elara se inclinou para a tela, o pulso batendo nos ouvidos. Ampliada, a imagem mostrou algo. Não uma forma clara, mas uma silhueta difusa. Uma mancha escura que se movia contra o fundo estelar. Lenta, deliberada, como uma sombra se esticando no vácuo. Não refletia luz, não emitia radiação mensurável. Apenas absorvia, engolindo as estrelas por trás em um borrão sutil. Aumente resolução. A IA obedeceu, mas a forma permaneceu incompleta, bordas desfocadas, como se o espaço a distorcesse ao redor. Não era um asteroide, sem massa detectada. Não era uma nave, sem assinatura térmica. Era parcial. Como se apenas uma fração se revelasse, o resto escondido em camadas invisíveis. Elara observou imóvel, o ar da cabine ficando mais frio apesar dos reguladores. A forma se aproximava, não em linha reta, mas curvando levemente, ecoando o desvio anterior. O coração dela martelava. Medo do desconhecido, puro, sem nome. Ela ativou o protocolo de evasão, mas hesitou. A missão era mapear, não fugir. E se fosse um erro humano? Seus dedos pairaram sobre o console, dúvida corroendo a decisão. Pressão. Isolada, sem conselho, o peso de cada escolha recaía só sobre ela. Sistema, projete interceptação. Interceptação em 48 horas, se mantiver curso. Recomendo desvio de 5 graus. Desvio. A palavra a acertou como um soco. Ela recusou, forçando a nave a prosseguir. Mas a visão alterou tudo. A forma lá fora não era ameaça explícita, não atirava, não colidia. Apenas seguia, paciente, como se a estudasse. Elara recuou da tela, o formigamento se espalhando pelo corpo. O pulso no áudio acelerou, sincronizando com sua respiração ofegante. Algo reagia à sua consciência, dobrando o ambiente ao seu medo. Dias se fundiram em vigília constante. A forma não desapareceu, manteve-se à distância, uma presença que os sensores confirmavam esporadicamente. Leituras estranhas, variações na curvatura espaço-temporal, que pareciam pulsar em uníssono com o ruído. Elara evitou a câmara de observação, mas o rangido voltou, mais frequente, como se a nave respondesse à companhia externa. Painéis que se contraíam devagar, ar que ficava mais denso, hostil, de forma silenciosa. Na quietude, ela questionou sua mente. Erro humano sob pressão. Alucinações auditivas, padrões inventados em ruído aleatório. Mas os logs não mentiam. A forma era real, parcialmente visível, impossível de compreender por completo. Existencial, o medo se instalava. E se o espaço não fosse vazio, mas cheio de olhares que esperavam erros? Ela registrou no log. Dia 102. Contato visual parcial. Decisão. Prosseguir. Mas as palavras tremiam na tela.
O silêncio entre pulsos crescia, uma espera que doía. A nave zumbia em frente e a forma seguia, lenta, invisível na maior parte do tempo. Elara sentia o peso do desconhecido pressionar, camada por camada, sem alívio. Se essa presença te deixa inquieto como a Elara, inscreva-se no canal para não perder o próximo passo no vazio. O mistério se aprofunda. A transmissão para a Terra partiu sem resposta imediata e o pulso ecoou de volta, mais próximo agora. Algo observava, e ela, no coração da 33A, esperava o inevitável. Elara ficou imóvel no console, os olhos fixos na tela onde o pulso ecoava de volta, mais nítido agora, como um sussurro que se aproximava da orelha. A transmissão para a Terra havia partido há horas, mas o retorno não era uma resposta humana. Era isso, um eco distorcido, repetindo fragmentos da sua própria voz, entrecortados por estática que formava padrões irregulares. Anomalias persistentes. Solicito, as palavras dela, mas lentas, esticadas, como se algo as mastigasse no vazio antes de cuspir de volta. Ela desligou o canal, o silêncio caindo pesado na cabine. O ar parecia mais espesso, os ventiladores sussurrando em um ritmo que ecoava o pulso. Isolamento absoluto. Sem vozes da agência, sem confirmação de que o mundo lá fora ainda existia. Elara se levantou devagar, as pernas fracas, e caminhou até a parede oposta, tocando o metal frio. A nave vibrava levemente, não do motor, mas de algo externo, uma pressão sutil que dobrava a estrutura. Rangidos esporádicos voltavam, como ossos se ajustando em um corpo adormecido. Sistema, status estrutural completo, murmurou ela, a voz rouca de desuso. Integridade, 99,7%. Variações mínimas em pontos de solda. Causa, provável ressonância externa. Ressonância. A palavra a acertou como um aviso. Algo lá fora ressoava com a nave, sincronizando-se com seu avanço. Elara voltou ao console, ignorando o formigamento que subia pelos braços. Os dados do telescópio óptico piscavam. A forma difusa ainda seguia, paralela a uma distância que os sensores estimavam em 0,2 anos-luz. Não se aproximava mais, mas também não se afastava. Apenas acompanhava, lenta, paciente, como uma sombra que esperava o momento certo para se esticar. Ela ampliou a imagem novamente, o coração apertado no peito. A silhueta era mais clara agora, mas ainda incompleta. Uma curvatura escura, como o arco de uma estrutura orgânica, absorvendo a luz das estrelas distantes. Bordas que tremiam na tela, não por interferência, mas como se o próprio espaço as desfocasse, relutante em revelar mais. Não era máquina, não era natural. Era algo que reagia à observação dela. Quanto mais ela olhava, mais a forma pulsava, ecoando o ruído no áudio. Medo psicológico. Cru. E se isso fosse o erro humano? Sua mente, pressionada pelo vazio, inventando conexões onde não havia. Mas os logs confirmavam. Real. Incompreensível. Dias se arrastaram, em uma vigília exausta. Elara mal dormia agora. O ciclo artificial de sono interrompido por sobressaltos. Sonhos onde a forma se infiltrava na nave, curvando os corredores em labirintos silenciosos. Acordava suando, verificando os sensores pela 10ª vez. O pulso no áudio crescia, não em volume, mas em complexidade. Padrões que imitavam batimentos cardíacos, respirações, até fragmentos de conversas antigas gravadas na IA. Status nominal, repetia o sistema, mas a voz sintética soava distante, como se algo a sobrepuse. Ela evitou transmissões adicionais, temendo atrair mais respostas não humanas. Em vez disso, focou na missão. Análise de dados da nebulosa Alpha 9.
Telas holográficas flutuavam, mostrando espectros de luz que deviam ser previsíveis. Mas agora, curvas anômalas apareciam, desvios sutis nos campos gravitacionais que ecoavam o da nave, como se o espaço ao redor respondesse à presença dela, tornando-se hostil de forma gradual. O ar da cabine esfriava em bolsões, reguladores lutando para compensar. Luzes piscavam em intervalos irregulares, não por falha, mas por flutuações na energia que os sensores ligavam à forma externa. Numa manhã cinzenta, o rangido se intensificou. Não esporádico, mas ritmado, como passos ecoando nos painéis. Elara parou no meio da cabine, o corpo tenso. Sistema, localize origem sonora. Origem, casco externo, setor de proa. Frequência, 40 Hz, correlacionada ao pulso externo. Correlacionada. Tudo se conectava agora. Uma teia invisível que a envolvia. Ela se aproximou da escotilha de manutenção, hesitante, o traje de emergência pronto ao lado. Mas não abriu. Em vez disso, ativou as câmeras externas. A tela mostrou o vácuo negro, estrelas frias, e lá, na borda do quadro, a forma. Mais próxima, talvez 1 anos-luz agora. Não uma silhueta inteira, mas uma extensão. Tentáculos de sombra que se estendiam devagar, tocando o vazio como se testassem a nave. Parcialmente visível, reagindo à luz dos painéis solares retraídos. Elas se contraíam quando ela piscava, como se soubessem que era observada. O medo existencial apertou o peito. Isolamento não era só a ausência de outros humanos, mas de compreensão. O que era isso? Uma relíquia de civilizações perdidas? Uma manifestação do espaço dobrado? Ou pior, algo que via nela não uma ameaça, mas uma curiosidade, um erro a ser corrigido. Elara recuou, tropeçando na poltrona. Decisões sob pressão. Desviar curso, ativar propulsão máxima, abortar missão. Mas o desvio inicial havia começado tudo. Fugir poderia piorar, atrair mais. Ela sentou-se no chão, as costas contra o console, e esperou. O rangido parou, deixando silêncio. Mas a tensão crescia. Uma espera que corroía a mente. Horas depois, uma resposta da Terra finalmente chegou, atrasada em 20 horas. Anomalias confirmadas. Manter distância. Relatórios diários. Suporte em análise. Seca impessoal. Como se a agência soubesse mais do que dizia. Elara releu procurando conforto, mas encontrou só dúvida. E se o atraso fosse intencional? E se o pulso interceptasse tudo? A forma lá fora pulsou na tela. Uma manifestação controlada, rápida, distante. Não atacava, mas alterava. A percepção dela mudava. O vazio não era mais neutro, mas atento, cheio de presenças que se moviam devagar. O erro humano? Talvez. Mas o desconhecido dominava, deixando perguntas sem fim. A nave prosseguia zumbindo no escuro e Elara, no centro, sentia o peso de ser observada, estudada, sem escapatória. Se essa espera te consome como consome a Elara, inscreva-se no canal para enfrentar o que vem por último. O vazio não perdoa distrações. O pulso ecoou novamente, mais próximo, e ela soube. O inevitável se aproximava, invisível, mas inescapável. A missão agora era sobreviver ao que não se compreendia. Elara permaneceu no chão da cabine, as costas pressionadas contra o console frio, o pulso ecoando não mais nos alto-falantes, mas em seu próprio peito. O ar da nave parecia pulsar com ele agora, uma respiração compartilhada que invadia os poros. Ela ergueu os olhos para a tela, onde a forma se estendia, aqueles tentáculos de sombra se contorcendo devagar no vácuo, como se testassem os limites do visível. Não atacavam, apenas observavam. A distância, estimada em 0,05 anos-luz agora, era uma ilusão. O espaço se dobrava ao redor, tornando o longe próximo, o invisível tangível. Ela se levantou devagar, as pernas trêmulas, e caminhou até a câmara de observação.
A simulação de janela ativou-se com um zumbido baixo, projetando o cosmos em tons frios de azul e negro. Estrelas distantes piscavam, imóveis, mas a forma ocupava o canto da visão, uma curvatura escura, parcial, que absorvia a luz sem esforço. Elara inclinou a cabeça, tentando compreender. Bordas que tremiam, não por falha técnica, mas como se o tecido do espaço relutasse em contê-la. Algo vivo no vazio, reagindo à sua presença. Medo do isolamento se misturava ao existencial. E se ela fosse a anomalia aqui? Um erro humano flutuando em um cosmos que não tolerava intrusos. Sistema, registre observação visual. Tempo de exposição, contínuo, disse ela, a voz um sussurro rouco. Não esperou resposta. A IA confirmou com um bip neutro, mas soou distante, sobreposto pelo pulso que agora infiltrava os sensores ambientais. Temperatura caindo em 0,3 graus, um resfriamento gradual que os reguladores lutavam para inverter. O ar ficava mais denso, como se a nave respirasse junto com aquilo lá fora. Elara tocou o painel de vidro simulado, sentindo o frio se espalhar pelos dedos. Nada acontecia. Apenas espera. A tensão crescia na quietude, uma dúvida que corroía. Prosseguir com a missão ou desviar? A agência ordenara manter distância. Mas o que era distância nesse desvio que não deveria existir? Horas se arrastaram em silêncio quebrado, apenas por rangidos esporádicos. Os painéis da proa contraíam-se devagar, como se a estrutura se ajustasse a uma pressão invisível. Elara verificou os logs estruturais. Integridade em 99,4%, mas com flutuações que os algoritmos não explicavam. Causa, ressonância persistente, murmurou o sistema, ecoando o diagnóstico anterior. Ressonância, como se a nave e a forma dançassem em um ritmo imposto de fora. Ela preparou uma refeição liofilizada, mas o sabor era cinza, sem textura, mastigado por reflexo. O pulso no áudio voltara, mais complexo, fragmentos da sua última transmissão para a Terra, distorcidos em um loop que imitava uma conversa. Anomalias, análise, suporte. Sua voz, mais esticada, como se algo a provasse, a digerisse. Elara desligou tudo, mergulhando a cabine em escuridão voluntária. Deitada na cama, os olhos abertos para o teto metálico, ela contou respirações para acalmar a mente. 1, 2, 3. O isolamento pesava como chumbo. 6 meses sozinha, agora eternos, sem o conforto de respostas humanas. A agência demorava, talvez intencionalmente, ou talvez o pulso interceptasse tudo, transformando comunicações em ecos vazios. Medo de estar sendo observada se instalava profundo, não só pela forma, mas por algo maior. Um olhar cósmico que via erros na carne frágil. Erro humano sob pressão, alucinações ou real, o desconhecido se revelando em camadas que ela nunca desvendaria. Um rangido mais forte a arrancou da cama, não nos painéis, mas no casco, um gemido baixo que vibrava pelo piso. Ela correu ao console, ativando as câmeras externas. A tela piscou e lá estava, a forma mais próxima, estendendo-se como uma rede de sombras que roçava o perímetro da nave. Não tocava, mas induzia. O vácuo parecia ondular, reagindo à consciência dela. Quanto mais ela olhava, mais os tentáculos se moviam, lentos, deliberados, curvando o espaço em um desvio que espelhava o inicial. Parcialmente visível, uma manifestação rápida que desaparecia quando piscava, deixando apenas o rastro de absorção de luz. Impacto imediato. O coração dela disparou, decisões se fragmentando. Desviar, acelerar. A missão era mapear, coletar dados, mas agora os sensores registravam caos. Campos gravitacionais pulsando em sincronia, como se o ambiente se tornasse hostil em silêncio. Elara hesitou, os dedos sobre os controles de propulsão. Pressão esmagadora. Sozinha, sem conselho, o peso de cada escolha recaía como o vazio lá fora. Sistema,
Simule desvio de emergência. A IA projetou trajetórias, curvas que evitavam a forma, mas prolongavam a missão em semanas. E se o desvio atraísse mais? Se o espaço, agora atento, dobrasse caminhos para prendê-la? Ela cancelou a simulação, forçando a nave a manter curso. A forma pulsou na tela, uma resposta silenciosa, e o rangido cessou. Silêncio absoluto, mas a percepção mudara. O desconhecido não era ameaça explícita, mas erosão lenta da sanidade. O ar esfriava mais, bolsões de frio que seguiam seus movimentos, como se algo mapeasse sua presença interna. Dias se fundiram em névoa. Elara mal se movia agora, ancorada ao console, monitorando. O pulso no áudio evoluiu. Não mais ecos, mas padrões que imitavam sons humanos, respirações ofegantes, sussurros indecifráveis. Não linguagem, mas presença. Os sensores gravitacionais mostravam desvios constantes, curvas que convidavam a nave para o desconhecido. Leituras estranhas dominavam. Variações que reagiam ao seu olhar, ao seu medo, isolamento existencial, e se a forma fosse o espaço em si, revelando-se só para ela. Um erro cósmico, um observador que via na humanidade uma falha a ser estudada. Na quietude final, uma transmissão chegou da Terra, atrasada em 24 horas. 33A, abortem se necessário. Anomalia confirmada como desconhecida. Retornem. Mas o sinal veio corrompido, o pulso sobrepondo-se, transformando as palavras em um loop. Abortem. Desconhecida. Retornem. Elara. Seu nome, pela primeira vez. Ela congelou. Como? A forma na tela se estendeu mais, tocando o horizonte visual, uma manifestação distante que alterava tudo. Decisões tardias. Ela ativou os propulsores reversos devagar, tentando romper o desvio. A nave gemeu, rangendo em protesto, mas o curso se endireitou. Porém, o vazio não liberava. O pulso acelerou, sincronizando com o motor. E a forma desapareceu. Não em explosão ou confronto, mas em fade lento, dissolvendo-se no negro como se nunca tivesse sido. Sensores limpos, trajetória nominal. Elara esperou, o coração ainda martelando. Silêncio, mas a dúvida permanecia. Havia partido. Ou se infiltrado, invisível agora, esperando o próximo erro. A nave zumbia em frente rumo à nebulosa, mas o espaço observava, paciente. O desconhecido dominava, deixando perguntas sem fim. Elara, sozinha, sentia o peso. O desvio não era geográfico, era interno e inescapável. O zumbido da nave continuou, ecoando no vazio que agora parecia sussurrar seu nome.